Uma das harmonizações mais clássicas que existem no mundo do vinho é Porto, vinho do Porto e chocolates. Para começar, para vocês entenderem, o vinho do Porto é um vinho licoroso, um vinho fortificado. O que isso significa? Que ele tem uma quantidade de álcool superior a um vinho comum. Na região do Douro, em Portugal, você tem as uvas e ele era escoado, ainda é escoado pela cidade do Porto, onde há um porto. E uma cidade que é divisa com ele, que é Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia está os armazéns de todas as vinícolas que estão instaladas no Douro, mas que armazenam aí para facilitar o escoamento da safra. Isso é histórico. Como aconteceu isso? Por meio do bloqueio continental, estabelecido por Napoleão Bonaparte, que bloqueou o comércio entre Portugal e Inglaterra, Portugal desenvolveu esse vinho porque as viagens se tornaram mais longas. E o que eles fizeram? A um determinado momento do processo, adicionavam a aguardente vínica, a bagaceira, que é feita a cachaça da casca da uva, da mesma uva que se fazia o vinho. E isso aportava álcool ao vinho, no momento que ainda a fermentação não estava terminada. Então você mantinha açúcares. E então criou-se um nome que se chama vinho fortificado, ou aqui no Brasil, vinho licoroso. O que é isso então? Um vinho que tem doçura residual natural da fruta, porém, pelo aporte de álcool excessivo, mata as leveduras e para o processo fermentativo. E aí você tem um envelhecimento desses vinhos, que pode ser de duas maneiras. Ou em cada garrafa, em garrafas, que aí são a família dos Ruby. Ruby porque a cor é rubi. Ou a família dos Tawny, que é essa aqui que nós vamos mostrar por primeiro, que é envelhecida em barris. E a cor fica Tawny, amarronzada, acastanhada. Todos os dois preconizam a oxidação. No vinho Ruby, na família dos Ruby, você tem uma oxidação menor, porque você tem menos contato entre o oxigênio e o vinho. Numa tina grande de barrica, de madeira, você tem mais contato no Tawny. Então, os Tawnies têm taninos mais delicados. Os Rubies têm taninos mais duros. Os Rubies têm mais fruta viva. Os Tawnies têm mais fruta envelhecida. E isso faz a diferença na hora de escolher, principalmente os teores de cacau do chocolate. Que legal. Certo? Então aqui, todos receberam um bombom. Muito obrigado, Fernanda, pelo presente. Eu estou compartilhando. Um bombom que tem mel, certo? Então ele casa bem com o Tawny, porque o mel tem cor acastanhada, amarelada, acastanhada. Então combina com isso. E vocês vão abrir, cada um que tem aí, o de menor teor de cacau. Então nós vamos provar o Tawny com o bombom e com o menor teor de cacau de cada um. Tem uns que receberam 55, teve outros que receberam 65, certo? Então o menor teor de cacau mais o bombom, a gente prova um gole com cada um e vê o que fica melhor. E aí, qual é a ideia? Num Tawny, dica, tá gravando? Sim. Num Tawny, como ele já ficou numa barrica de carvalho e já oxidou, ao abrir um Tawny, consuma ele em até 5 dias. Não mais que isso. Um Ruby, você pode levar até 15, até 20 dias para consumir ele. Só? Só isso. Não dura mais que isso. Senão oxida. Você não tem noção, o João Paulo colocou um Ruby hoje pra gente tomar, que era um negócio de 20 anos, do avô dele. E ele falou assim, João Paulo, que bom, mas isso aí dá pra fazer vinagre ou uma redução. Chocolate. Assim, ó. Não tem. O chocolate vinho do Porto não tem como errar. É um negócio que fica... Você diz assim, meu Deus. Mas o vinho do Porto não é para você tomar antes de você Agora eu vou comer? experimentar com esse. Em Portugal, o vinho do Porto vai do início ao fim de uma refeição, às vezes. Os Ruby. Eu tomei vinho do Porto no café da manhã. A temperatura de serviço do vinho do Porto é entre 14 e 16 graus. Certo? Peguem agora o tabletinho com o menor teor de cacau que vocês têm aí com vocês e provem com esse mesmo vinho. Eita, já queimei largado. Eu também, o menor eu comi já.
Já comi tudo. Já comi o mel e o menor. Comeu tudo? Não, Tá bom? mas eu comi antes da... Tá bom. Deixem os outros 2 tabletes de maior pro próximo, pro outro vinho do Porto. Jesus, tem mais um. Porque o Tawny, ele tem taninos mais delicados e aromas e sabores mais caramelados, mais doces. Então, quanto menos cacau você tem, mais doce o chocolate é, não é? Sim, porque Harold. você tem uma... Não, você tem... Quanto mais cacau você tem uma astringência maior, Exato. né? Então, no Ruby você tem mais taninos mais firmes, mais rígidos, precisam de evolução em garrafa e tem mais fruta vermelha. Então a fruta suaviza. A fruta suaviza esse amargor do cacau, entendeu? Dá uma equilibrada. Exatamente. O Tawny Toda- é o que é envelhecido em barril. Isso. E aí ele combina com o chocolate por quê? Por conta dessa nota tostada. Tô errado? Certo ou errado? Não, pela doçura. Pela doçura? Pela doçura. Porque o cacau do chocolate também é tostado. A barrica que vai o vinho do Porto não é uma barrica nova, é uma barrica já usada. O tchan do negócio é a oxidação. Não é o aporte dos sabores, é também, claro. Mas o principal é a oxidação do negócio, que dá a mudança dos aromas e sabores. O Rodrigo perguntou quais eram as uvas e se só era permitido fazer vinho do Porto lá à beira do Rio Douro, exato. Existe uma área delimitada, que é o DOC Douro e Porto, chama. Certo? Você pode ver aí no selo, aí, ó. Tem um selo aí na garrafa, que chama DOC Douro e Porto, certo? E as uvas permitidas. O que existe no Douro é uma coisa muito interessante. Qual é o melhor vinho que Portugal faz? Porto. O governo exige das terras, eles classificam as terras de A a E. Das terras A e B, ele exige o que eles chamam de benefício. Ele exige que o cara, dono da terra, faça X hectares daqueles vinhedos que ele tem em vinho do Porto. Por ano. Por quê? Porque isso leva a qualidade do vinho de Portugal para todo mundo. Então o cara que tem terras no Douro, ele é obrigado a obedecer o que o governo diz. Esse ano eu tenho 30 hectares, digamos, 50% das suas terras você vai ter que fazer de vinho do Porto. Você não pode fazer outro vinho. Entendeu? Isso é uma coisa que mantém a qualidade e assim, e você hoje não pode ampliar a sua área de vinhedos. Você tem uma fazenda de 100 hectares, mas tem 30 hectares de vinhedos, você não pode aumentar. Você pode reconduzir, pode tirar uma uva e plantar outra dentro das permitidas, mas não pode aumentar para 33, para 35, para 40. Entende? É muito interessante isso. Isso mantém qualidade e mantém o prestígio de Portugal mundo afora. Estamos com o Ruby, que é então envelhecimento em garrafa. Então, todo mundo já está notando que o cheiro, o aroma é diferente. É um aroma muito mais fresco, é um aroma muito mais frutado, um aroma que lembra frutas vermelhas e frutas negras. Os taninos são mais potentes. Mais potentes. São mais vivos. São taninos que ainda vão amadurecer. Então aqui, como eu tenho mais tanino, tenho mais cacau, tenho mais tanino e tenho menos doçura, a fruta do vinho e a doçura vem a complementar isso. Então vamos lá, peguem o de menor. Vocês têm agora o de menor primeiro e depois o de maior. Ah, meu Deus. Espetáculo. Muito menor que o outro, Não acho. eu acho. Eu achei o É Notório diferente, melhor. Tá né? diferente, o outro é muito licoroso. Eu achei, mas... Não, esse é o nível de álcool é o mesmo. Então, é aquele gosto Acho que é pessoal de sensação, você é. ser, É de isso você aí. gostar mais de doce pessoal. e menos doce. Pessoal. Eu gostei mais desse. Você lembra uma vez que você me deu uma caixa de chocolate que era assim? Um chocolatinho, Gente, pra mim amargo, caiu tão um bem calvinho, esse. outro Ele parece que chocolatinho. veio assim e Eu tornou vou um provar ganache pra na achar minha que boca, gostei. assim, Não. completo. Aqui. Na hora que ele. Não, são ocasiões diferentes, são Que coisas o chocolate Na dissolveu nossa- com vinho, ele veio um ganache, assim. Eu vou
falar a verdade. Eu só abri dois, como é que eu peguei comecei a esse? O vinho por si só, eu prefiro o Rubi. Mas a harmonização. A harmonização eu preferi do Tawny. Sim, a harmonização Engraçado, do Você não Tawny acredita em mim? é mais Suave. suave. Eu sou engraçada, eu sou Essa aqui é contrária potência com pra você. Esse aqui é um punch. Esses são os Fine Ruby e Fine Tawny, ou seja, os de entrada. Como é que a família dos Ruby continua? Ela continua com Ruby Reserve, LBV, que é Late Bottle Vintage, ou seja, uma safra de vinho velho e engarrafado, e depois os Vintage, que é um vinho só de uma única safra. Esses são os vinhos. Para ter uma ideia, nos últimos 100 anos só houve 3 Vintages. Na verdade, 3 safras são históricas. Só 3 são históricas. Houve mais vintages. Porque só vem safras espetaculares. Os outros são todos LBV. Nos últimos 100 anos, contando 2016. E de quais bodegas aí os vintage? Daí Noval, Crasto, Quinta do Silval, que é um vinho que eu trouxe para o Brasil. Eles não têm nome, não têm potência financeira, mas os vinhos dele... Noval está em cima da rua e eles estão do lado de baixo da rua. Então, eles estão no terreno A, estão bem. Na família dos Tawny, funciona Fine Tawny, Tawny Reserve, depois vem em anos. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. 40 anos num barril de carvalho, imagina. Nossa, Caramba. imagina. Quem toma 40 anos é como toma um vintage, são algo... Mas eu acredito que a família dos Ruby são vinhos mais complexos, mais A emblemáticos. gente comprou um 10 lá. Mas 10 anos já é um vinho aço, assim, eu já acho. 20 anos, na verdade o que mais fica bem é o 20 anos, porque a partir do 20º ano começa já a degradar o vinho. Então você tem um 30 anos bom, você tem 40, mas já tem degradação. Até 20 anos o vinho ainda está vivaço. Acidez, tanino, fruta, entendeu? E os 20 anos são melhores que os 10, mas são bem mais caros, né? Infelizmente.